e começando agora a segunda parte da sessão desta quinta-feira, direto do plenário. Votos de boa tarde. Eu passo a palavra ao ministro Gilmar Mendes, como relator Ministro Luiz Fux, no plenário. 4.412, para o seu voto. Tem a palavra, Vossa Excelência. Está sem som. Ministro Luiz Fux, olha para a tela do computador em frente. Ministro Gilmar Mendes, com imagem disponível, mas não o áudio. Só estou com voz aqui. A Constituição ao seu exercício, bem como a jurisdição competente para análise dos atos por ele emanados. Eu, então, menciono a Emenda Constitucional 45, 2004... Ministro Gilmar Mendes, ao fundo, parede de madeira e aparador de vidro com diversos porta-retratos. Do Brasil e... Está sem som? Julgamento conjunto, agravo na reclamação 33459 e ADI 4412. Estão ouvindo? É que estava ouvindo. Estamos ouvindo. Tá. Então eu repito, mediante a DIN, me informaram que está sem som. Mediante a DIN 3367, a Associação dos Magistrados do Brasil impugnou a criação do Conselho Nacional de Justiça. Na oportunidade, alegou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 45 por violação à separação dos poderes e ao princípio federativo. O tribunal rejeitou a tese de afronta ao princípio de separação dos poderes, enfatizando que, tal como concebido, o CNJ configura-se como órgão administrativo interno do Poder Judiciário e não instrumento de controle externo. Ademais, em sua maioria, os membros que o compõem são integrantes do Poder Judiciário. E aí, essa questão foi colocada no artigo 103b, que eu transcrevo, e eu digo, em resumo, insere-se no complexo de atribuições do CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais do juiz, bem como zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura. O CNJ detém ainda poderes para apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, mais notadamente sendo permitido fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Acerca da extensão dos poderes constitucionais de ambos os órgãos do controle, CNJ e CNMP, esta Corte teve a oportunidade de analisar várias situações envolvendo tal Ministério Constitucional, tal como o controle sobre vitaliciedade, processo administrativo disciplinar, observância aos princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição, atos de concurso público, contratos, lista de antiguidade da magistratura, correição em serventias extrajudiciais. E aí eu transcrevo várias emendas de diversos relatores a propósito do tema. E digo o seguinte: o Supremo tem trilhado o caminho de reconhecer a legitimidade da atuação administrativa do CNJ, mesmo quando haja certo tolimento da autonomia dos tribunais controlados, diante do controle interno administrativo, financeiro e disciplinar introduzido pela Emenda Constitucional 45, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte na ADIM 3367, da relatoria do ministro César Peluso. Eu transcrevo também a emenda do acórdão, por sinal, uma longa emenda, para dizer o seguinte: portanto, respeitados os controles constitucionais, o órgão de controle interno pode exercer a análise da legalidade de qualquer ato administrativo do Poder Judiciário e do Ministério Público, CNMP. E essa competência administrativa abarca de maneira indudosa tudo que não seja jurisdicional. Dito de outra forma,
No rol das situações descritas nos incisos 1 e 2 do artigo 96 e do parágrafo 2º do artigo 99 da Constituição, não existe qualquer ato praticado pelos tribunais pátrios, com exceção do STF, que seja infenso ao controle pelo Conselho Nacional de Justiça. Competência de grande significado institucional, nesse contexto, é aquela referente à expedição de atos regulamentares. É uma das atribuições que certamente tem ensejado maiores contestações e polêmicas. O tema foi objeto da ADIM 4638, por meio da qual se questionou a constitucionalidade da Resolução 135, de 13 de julho de 2011. Vota o ministro Gilmar Mendes, relator. A uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicado aos magistrados. Nesta ação, alegou-se que a referida resolução incorria em inconstitucionalidade, em razão de extrapolar a competência constitucional do CNJ. A discussão de fundo referia-se ao argumento também da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, de que a competência do CNJ apenas pode ser inaugurada após o esgotamento da via correcional de cada tribunal. O relator da ADIM 4638, o ministro Marco Aurélio, deferiu monocraticamente o pedido de medida cautelar em 19 de dezembro de 2011, suspendendo a eficácia de diversos dispositivos da Resolução 135. A decisão foi levada a referendo pelo plenário do Supremo no início de fevereiro de 2012. Após intensas discussões, a Corte referendou apenas parcialmente a cautelar concedida pelo relator. Na oportunidade, o Supremo concluiu que o CNJ detém poder normativo voltado a uniformizar regras que alcancem todo o Judiciário, visto tratar-se de órgão de caráter nacional. Além disso, frisou que o poder normativo do CNJ possui como fonte primária a própria Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45, o qual deve ser levado a efeito, observando-se as normas constitucionais e as disposições contidas na LOMAN. Assentou ainda que, após a criação do CNJ, era de se esperar que a autonomia dos tribunais locais sofresse um novo tratamento constitucional, tendo em vista a necessidade de compatibilizá-la com as funções de controle financeiro, administrativo e disciplinar, conferidas ao CNJ pelo Constituinte derivado. Plenário julga se a STF pode julgar ações contra conselhos constitucionais, como CNJ e CNMP. Constitucional do CNJ, se subsidiária ou concorrente relativamente às atribuições das corregedorias dos tribunais em geral. Nesse ponto, a Corte negou o referendo à medida cautelar, fixando o entendimento no sentido da constitucionalidade da atribuição de competência originária e concorrente ao CNJ para investigação de magistrados. Assim, o Supremo, ao assentar a competência constitucional primária do CNJ, afirmou que o órgão é detentor do poder normativo no âmbito da magistratura, bem como que a ele compete exercer a atividade disciplinar e correcional. Julgamento conjunto agravo na reclamação 33459 e ADI 4412. De Justiça detém competência para elaborar seu regimento interno, dispondo sobre suas competências e funcionamento dos seus órgãos internos. Dessa forma, é correta a alegação do CNJ, veiculada por meio das informações prestadas no corpo desta ADIM, a meu ver, no sentido de que a previsão do artigo 106 do regimento interno do CNJ decorre do exercício legítimo de poder normativo atribuído pela Constituição Federal ao órgão de fiscalização do Poder Judiciário Nacional. E veja, eu até lembrava, presidente, que essa decisão, e agora nós estamos a examinar o regimento interno do CNJ, na verdade, ela é também reproduzida no regimento do CNMP, é o artigo 66. O Conselho determinará a autoridade recalcitrante sobre as combinações do disposto no artigo 65 deste regimento o imediato cumprimento do ato ou decisão quando impugnado perante outro juízo que não o Supremo Tribunal Federal.
No mais, além de formalmente legítimo, o dispositivo impugnado reproduz a jurisprudência mais recente deste tribunal, acerca de sua própria competência originária para julgamento de ações ajuizadas em face do Conselho Nacional de Justiça. É que, como se passa a expor, existe uma forte tendência de superação do entendimento firmado no ano de 2014, durante o julgamento da tal questão de ordem, já foi citada aqui, inclusive no voto da ministra Rosa Weber, em 1814, e ontem no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que limitou a competência do STF para processar e julgar ações que questionam atos do CNJ e CNMP, as ações de caráter mandamental, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data. E agora eu passo para a questão da competência para processar e julgar as ações contra o CNJ, falo do entendimento inicial. Registro que a redação originária do artigo 106 do Regimento Interno do CNJ foi impugnada incidentalmente no mandado de segurança 28.537. O ministro César Peluso, então vice-presidente do tribunal, proferiu decisão monocrática concedendo a medida liminar pleiteada, não porque seria inadmissível a exigência de imediato cumprimento das decisões administrativas do CNJ questionadas judicialmente, até então impugnáveis apenas perante o STF, mas por entender que o regimento interno do CNJ pretendia dar ao Conselho competência jurisdicional ou recursal. E aí eu transcrevo, inclusive, trecho da decisão. E dizia ele: nesse sentido, estou em que lhe é permitido ao Conselho exigir o cumprimento imediato de decisão ou ato seu, quando impugnado perante outro órgão que não o Supremo Tribunal Federal, porque aí está diante de decisão visceralmente nula, uma vez que editada por órgão absolutamente incompetente. Artigo 102, 1, letra R da Constituição. Outra, porém, é expedir no regimento interno norma que traduz a pretensão de atribuir competência jurisdicional e recursal ao CNJ, ou vedação de exame jurisdicional da alegação de lesão ou ameaça de lesão a direito em afronta direta ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República. Conforme manifestação da Procuradoria-Geral, a nova redação dada ao artigo 106 do Regimento Interno do CNJ passou a contemplar a compreensão contida na decisão do ministro César Peluso, no sentido de que a decisão do CNJ somente prevaleceria sobre decisão judicial que a impugnasse quando esta fosse proferida por órgão judicial incompetente. Ou seja, decisão administrativa do CNJ só poderia ser impugnada perante o Supremo, razão pela qual decisão judicial de qualquer outro juiz que determinasse sua suspensão usurparia a competência da Corte Suprema e assim não poderia ser cumprida, eis que flagrantemente inválida. Vota o ministro Gilmar Mendes, relator. Prevalecia nesta Corte o entendimento de que o artigo 102, 1R da Constituição atribuía ao Supremo competência exclusiva para examinar ações propostas contra atos do CNJ. Não é por outro motivo que as manifestações apresentadas pela AGU em 15 de 6 de 2010 e pela PGR em 18 de 11 de 2011 fundamentaram-se na decisão formulada no MS 28.537, concluindo pela constitucionalidade da norma regimental, uma vez que apenas o STJ teria competência jurisdicional para afastá-la. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do parecer elaborado pela vice-procuradora-geral da República, Débora Duprá. Não há, na atual versão da norma, impugnada a decisão do CNJ, desconstituindo provimento jurisdicional, donde ser incabível falar em violação ao devido processo legal. Isto, portanto, depois da modificação. Trata-se, continuava a doutora Débora, apenas e tão somente de tornar efetivas as atribuições do CNJ, não possibilitando que decisões nulas, por ausência de competência do juízo, produzam algum efeito. Eu repasso, então, aí agora, passo para a questão da alteração da jurisprudência do Supremo, na AO
1814. Digo o seguinte, porém, o Supremo, ao julgar a questão de ordem na AO 1814, da relatoria do ministro Marco Aurélio, limitou a competência do STF para processar e julgar ações que questionam atos do CNJ e do CNMP, as ações tipicamente constitucionais. Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data. Plenário julga se a STF pode julgar ações contra conselhos constitucionais, como CNJ e CNMP. Presente ato do Conselho Nacional da Justiça. A linha R do inciso 1º do artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os mandados de segurança. Assim, de acordo com o entendimento firmado na ocasião, embora a competência para as ações mandamentais seja do STF, a competência para julgamento das demais espécies de ações judiciais restou definida como da Justiça Federal da primeira instância. A partir de 2014, portanto, as decisões do CNJ passaram a ser impugnáveis não só perante o Supremo, ações constitucionais, como também perante a Justiça Federal, competente para julgar outros tipos de demanda. Presidente, como recentemente eu lembrei, essa era uma viagem que já sinalizava algum tipo de retorno. Foi aquele fenômeno que eu chamei em relação à Lei 8437, as hipóteses de suspensão de segurança e as hipóteses de eventual suspensão ou não de liminar. Quer dizer, claro, ao proceder desta forma, o tribunal fez aquilo que nós já sabemos, já foi falado aqui, inclusive na bela sustentação do professor Levi do Amaral, a questão de uma jurisprudência defensiva. A rigor, o que o tribunal fez foi uma constatação estatística de que estava recebendo um excesso de impugnações e que, portanto, queria fazer uma nova disciplina contra a literal disposição do texto constitucional. E eu digo, então, o seguinte: embora seja compreensível e tenha sido chancelado por diversos julgados posteriores, há que se ter em mente as consequências danosas irradiadas a partir da fixação da competência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar ações de conhecimento ajuizadas em face de decisões ou atos administrativos emanados pelo Conselho Nacional de Justiça. E isso, de alguma forma, como nós já vimos, dependendo das perspectivas, se aplica também ao CNMP. Vimos na discussão agora trazida pela ministra Rosa Weber, em que se discute a punição aplicada pelo CNMP a um promotor e a suspensão por parte da Justiça de primeiro grau. A experiência colhida após a consolidação dessa jurisprudência demonstrou que, não raras vezes, decisões cautelares prolatadas por juízes de primeira instância embaraçaram o funcionamento do CNJ, esvaziando seu círculo de atribuições constitucionais e comprometendo o desempenho da relevante função institucional que o legislador incumbiu ao órgão de fiscalização do Poder Judiciário. Não foram tampouco esporádicos os eventos em que decisões judiciais emanadas de órgãos jurisdicionais locais, situados na base do Poder Judiciário, sustaram atos normativos de caráter nacional editados pelo CNJ, pondo em xeque os objetivos constitucionais de racionalização do sistema judiciário brasileiro e de padronização do funcionamento dos diferentes ramos do Poder Judiciário Nacional. Também há exemplos graves de decisões judiciais de primeira instância que suspenderam penas disciplinares aplicadas pelo CNJ, fragilizando a credibilidade do órgão de controle e, por consequência, instituindo uma prática irracional de fiscalização do órgão nacional de controle pelos agentes locais fiscalizados. Para ilustrar o comprometimento da autoridade do funcionamento do Conselho Nacional de Justiça, menciono a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Florianópolis, nos autos da ação 50.25629, sustou os efeitos da determinação do CNJ que impedia o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
de utilizar o sistema eletrônico EPROC. E o que é mais grave, determinou ao CNJ que se abstivesse de suspender, impedir ou criar qualquer embaraço, seja de ordem técnica, operacional, procedimental ou financeira, bem como de aplicar penalidade ao TJ de Santa Catarina, seus dirigentes e servidores decorrentes direta ou indiretamente do pleno funcionamento do EPROC e suas futuras atualizações do Poder Judiciário de Santa Catarina, inclusive no que respeita ao sistema eletrônico de execuções penais. Aqui, como se vê, a manter-se esse tipo de orientação, doutor Pavy, o CNJ se tornaria um órgão litero-poético-recreativo. O mesmo vale, doutor Aras, para o CNMP. Julgamento conjunto, agravo na reclamação 33459 e ADI 4412. No agravo do instrumento 0011672, interposto pela Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Ao apreciar a validade da resolução CNJ 151, de 5 de junho de 2012, o Tribunal Regional Federal determinou a suspensão do dever de publicação da remuneração dos magistrados estaduais, na contramão da política de transparência de caráter nacional engendrada pelo Conselho Nacional de Justiça. Não obstante, referida decisão tenha sido suscitada pelo ministro Aires Brito na reclamação 14228, ao fundamento de desrespeito à competência originária do Supremo, previsto na linha R do inciso 1º do artigo 102 da Carta Magna, é fato que o mencionado ato normativo permaneceu suspenso por ordem do Tribunal Regional Federal da 2ª Região até que a reclamação constitucional fosse apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Também impressiona, presidente, a notícia trazida pela Advocacia Geral da União de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou a ação civil 50.23638 perante a Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo, pleiteando a suspensão dos efeitos da resolução CNJ 185, que determinara a implementação do sistema eletrônico de execução unificado em todos os tribunais brasileiros. Embora, no caso, o magistrado de primeira instância tenha corretamente reconhecido sua incompetência para processar e julgar a demanda, remetendo os autos para o Supremo, o evento retrata precisamente uma tentativa de substituição de planejamento estratégico de âmbito nacional aprovado pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça por uma decisão precária e monocrática de órgão jurisdicional de primeira instância. Essa é a dura e crua realidade. A par dos exemplos acima mencionados, são corriqueiras e bastante conhecidas as tentativas de desafiar punições disciplinares aplicadas a magistrados pelo Conselho Nacional de Justiça, ou ainda de invalidação de recomendações baixadas pelo Corregedor Nacional de Justiça por meio de demandas judiciais instauradas perante a Justiça Federal de primeira instância. Essa realidade foi exposta pelo ministro Humberto Martins, à época Corregedor Nacional de Justiça, ao prestar informações do Mandado de Segurança 36.549, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Ao defender o teor da recomendação 38, de 19 de junho de 2019, que orienta os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, trabalhistas e militares a darem cumprimento aos atos normativos e às decisões proferidas pela Corregedoria da Justiça, ainda que exista a ordem judicial em sentido diverso, salvo se advinda do Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência se manifestou as seguintes preocupações. O Conselho Nacional de Justiça tem competência constitucional para receber e conhecer das reclamações contra membros do Poder Judiciário ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, que atuem por delegação do poder público ou oficializados, podendo avocar processos disciplinares em curso nos tribunais e aplicar sanções administrativas, assegurada a ampla defesa. O correto e adequado, prosseguia o eminente
ministro Humberto Martins, o correto e adequado exercício dessa competência pressupõe que o Corregedor Nacional de Justiça, ao exercer sua função correcional, nos limites do que determina o artigo 103b da Constituição, parágrafo 5º da Constituição, tem o poder de executar e de fazer executar as ordens e deliberações do CNJ. É nesse sentido que o artigo 8º, inciso do Regimento Interno do CNJ, inclui como atribuição do Corregedor Nacional de Justiça executar de ofício por determinação e fazer executar as ordens e deliberações do CNJ relativas às matérias de sua competência. E ia nessa toada para dizer... Vota o ministro Gilmar Mendes, relator. Em primeiro grau, anulou a decisão do CNJ que aposentou compulsoriamente o magistrado por acusação de venda de sentenças e determinou sua imediata reintegração ao cargo. Conforme amplamente noticiado, prosseguia Sua Excelência, conforme amplamente noticiado pela imprensa, a situação gerou perplexidade na medida em que a decisão do CNJ foi objeto de mandado de segurança no STF, que por unanimidade dos membros da sua primeira turma reconheceu a inexistência de ilegalidade na decisão do CNJ, fundada no argumento de que compete a esse órgão censor rever processos disciplinares desde que o julgamento tenha ocorrido há menos de um ano de formalização do pedido de revisão. Mas mesmo depois da chancela do STF, a decisão do CNJ foi objeto de impugnação perante o Juízo Federal de primeiro grau, que determinou a reintegração do magistrado. Aqui, presidente, veja que há uma confusão completa entre a ideia de independência e de harmonia entre os poderes e a ideia de autonomia, de um lado, não é? E parece que alguns aqui investem-se de um poder de entidade puramente soberana. Faz lembrar uma frase a propósito do Ministério Público, da história da autonomia do Ministério Público, que é atribuída ao ex-ministro da Casa, ministro aposentado da Casa, ministro Sepúlveda Pertence, que diante do desenho institucional do Ministério Público, que se consolidou na Constituição de 88, ele teria dito que, especialmente o ministro Alexandre, aos procuradores... Plenário julga se a STF pode julgar ações contra conselhos constitucionais, como o CNJ e o CNMP. Ele teria dito que desejava que o Ministério Público tratasse o Brasil como nação amiga. O modelo realmente é preocupante, né? Porque a persistir este quadro, o CNJ desaparece, deixa de... E aquilo que Vossa Excelência faz toda semana, presidindo o Judiciário brasileiro, se esvazia por completo. Recentemente, esta Corte se deparou com reclamação constitucional ajuizada em face da decisão da primeira Vara Federal de Curitiba, que nos autos do processo 55825, em caso amplamente veiculado pela imprensa, concedeu tutela provisória de urgência para suspender o andamento de processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor de membro da Procuradoria da República do Paraná. O caso é simbólico por retratar justamente a possibilidade de provimentos jurisdicionais dispersos paralisarem as atividades dos órgãos de controle do Poder Judiciário e do Ministério Público. Órgãos que, na verdade, pretendem dar alguma unidade a essas instituições que se pretendem nacionais. E esse tem sido sempre o argumento de que o Judiciário, desde as obras clássicas sobre o tema, é uma instituição de âmbito nacional, tem sido assim regulado nas diversas constituições. Mas ele não pode ser nacional para um efeito, por exemplo, de extensão de vencimentos e não separar o outro. Você precisa olhar isso na sua ontologia.
as vênias de estilo. Eu digo, o caso é simbólico por retratar justamente a possibilidade de provimentos jurisdicionais dispersos paralisarem as atividades dos órgãos de controle do Poder Judiciário e do Ministério Público, comprometendo a autoridade e a própria relevância institucional do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. No caso da decisão prolatada pela primeira vara federal de Curitiba, ocorreu a absurda prática de um magistrado de primeira instância suspender a tramitação do processo administrativo disciplinar às vésperas da consumação do prazo prescricional. O caso foi amplamente veiculado pela mídia e não fosse iniciativa do ministro Lúcio Fux de suspender a eficácia da decisão impugnada na reclamação 37.840, fatalmente o Conselho Nacional do Ministério Público teria sido impedido de exercer suas missões constitucionais por decisão precária e monocrática da Justiça Federal. Impressiona que um provimento jurisdicional emanado de órgão situado na base da estrutura do Poder Judiciário possa, ex ante e em abstrato, impedir o Conselho Nacional do Ministério Público de pautar e examinar o mérito de processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a conduta de membro do parquê. Práticas como essa contribuem para a disfuncionalidade do sistema de justiça como um todo, subvertendo a hierarquia do Poder Judiciário e do Ministério Público, e esvaziando a relevância dos órgãos de controle criados pela Emenda Constitucional 45. Ademais, quando amplamente veiculados pela mídia, a exemplo do que ocorreu com a decisão proferida pela primeira vara federal de Curitiba, tais eventos podem fazer com que o CNJ e o CNMP sejam absolutamente desacreditados aos olhos da população, transmitindo a falsa impressão de que órgãos de controle de estatura constitucional não possuem autoridade para impor suas decisões. Por essas razões, diante da necessidade de preservar as competências e os poderes assegurados pela Constituição da República aos órgãos de controle da magistratura e do Ministério Público, evitando um cenário de subversão da hierarquia do sistema de justiça e de completa frustração dos propósitos da Emenda Constitucional 45, é recomendável que esta Corte se debruce sobre a constitucionalidade da norma prevista no regimento interno do CNJ, tendo em mente a delimitação da competência originária prevista na linha R do inciso 1º do artigo 102 da Constituição. E aí, então, agora já caminhando para a conclusão, eu então falo da necessidade de revisão da jurisprudência fixada em 2014. E digo o seguinte: em 2017, ao apreciar a questão de ordem na PEC 4656 da relatoria da ministra Carmen Lúcia, o plenário desta Corte, por maioria, abriu uma exceção à jurisprudência firmada em 2014, para conhecer da ação anulatória proposta pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, SINGEP, contra ato do CNJ que determinara a exoneração de todos os ocupantes de cargos em comissão abrangidos pelo artigo 5º da Lei Estadual 8223 de 2007. Embora as peculiaridades do caso concreto determinassem a excepcionalidade da competência do STF, a maioria dos ministros indicou a necessidade de revisitar o tema, especialmente em razão dos fundamentos apresentados pelo ministro Dias Toffoli, em voto vista na AO 1814. Olho do voto da ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia. Inicialmente, deve-se analisar a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar a apresentação, considerando-se a interpretação restritiva da linha R do inciso 1º do artigo 102, adotada pela questão de ordem na ação originária 1814. Plenário julga se STF pode julgar ações contra conselhos constitucionais, como o CNJ e o CNMP. O voto divergente apenas quanto ao fundamento. Para sua excelência, não se deve delimitar a apreciação originária do Supremo com foco apenas na natureza processual da demanda, sem antes analisar a substância da matéria reduzida. Propôs, então, fossem preservadas a apreciação primária por esta Corte as demandas que digam respeito às atividades disciplinadoras e fiscalizadora do CNJ, que repercutam frontalmente sobre os tribunais ou seus membros, ainda que não veiculados por ação mandamental, o que corresponde às ações que versem sobre a autonomia dos tribunais ou o regime disciplinar da magistratura.
Julgamento conjunto, agravo na reclamação 33459 e ADI 4412. Instauraram debate sobre o tema, com alguns ministros manifestando sobre a necessidade de ajustamento da tese adotada a partir da análise de outros casos. A submissão desta causa plenária, dizia a ministra Carmen Lúcia, e eu estou lendo o seu voto, tem esse propósito de auxiliar na consolidação do entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre o alcance da linha R, do inciso 1º do artigo 102 da Constituição. Na análise da questão de ordem, inclusive os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski manifestaram preocupação em permitir que matérias da competência constitucional do CNJ fossem apreciadas por juiz de primeira instância. Em seu voto sobre a preliminar, disse o ministro Lewandowski: senhor presidente, acompanhe integralmente Vossa Excelência. Na linha também do ministro Toffoli, estou entendendo que as matérias que são da competência constitucional do CNJ não podem, de forma nenhuma, serem apreciadas pelo juiz de primeira instância. Não é possível haver conflito dentro do sistema. Temos que manter a rigidez do sistema, sobretudo no que diz respeito à hierarquia. Acompanho Vossa Excelência e até não me impressiono com o devido respeito de estarmos decidindo só sobre esse caso concreto. Acho que já estamos enunciando um embrião de tese a partir de agora. A primeira turma seguiu esse entendimento na reclamação, isso já foi referido, acho que só me engano agora pela ministra Rosa, na reclamação 15.564, da relatoria do ministro Luiz Fux, da relatoria de Vossa Excelência, presidente. Sim. Agravo regimental, reclamação, alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações ordinárias contra atos do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 102, 1R da Constituição. Atribuições constitucionais otorgadas ao CNJ. Observância da relação hierárquica constitucionalmente estabelecida. Voto pelo provimento do agravo interno. E aí, Vossa Excelência, é uma longa ementa, Vossa Excelência, a ratio iure da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedor de um planejamento integrado em prol da maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. Em caso, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta a competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra os atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inciso 1º, a linha E da Constituição. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir o seu campo de incidência. E prosseguia nessa linha para dizer, já na parte conclusiva, a exegese do artigo 102, 1R da Constituição reclama a valoração do caráter genérico da expressão ações acolhida no dispositivo, das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional páreo, da natureza das atribuições constitucionais do STF e da hierarquia íncita à estrutura do Judiciário. Para, em seguida, dizer: em caso, a ação originária questiona a resolução 151, de 5 de setembro de 2012, do CNJ, que foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas dos servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação, impondo reconhecer a competência dessa Suprema Corte para processar e julgar a ação originária. Expôs-se, vota pelo provimento ao agravo regimental para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos. Isso. Portanto, presidente, foi essa a conclusão que Vossa Excelência trouxe neste caso. No mesmo sentido, é o acordo prolatado no julgamento da reclamação 15.551, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que a segunda turma entendeu que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações contra os atos proferidos pelo CNJ, no desempenho de sua
atividade fim. Essa mesma posição foi externada pelo professor Lênio Luiz Streck em sua comentada coluna da revista Consultor Jurídico, datada de 20 de janeiro de 2015. É o que se vê nos seguintes trechos do artigo intitulado: Juiz não pode suspender efeitos de decisão do CNJ. E aí dizia aí, de que modo um hermeneuta pode concluir de que, onde está escrito ações contra o CNJ, não se incluem ações ordinárias, apenas as mandamentais? Trata-se de um caso de jurisdição contra a Constituição, todavia, nessa interpretação, compromete a ossatura do texto constitucional, a lógica do sistema constitucional, além de quebrar a ordem e hierarquia constitucionalmente prevista no artigo 103. Por fim, é incorreto também o argumento do STF que o levou à conclusão para declinar a competência. Isto é, como o CNJ não é pessoa jurídica de direito público, a União Federal responde por ele e a União responde no primeiro grau, não no STF. Mas ainda não estou satisfeito, dizia o professor. Veja o surrealismo que isso acima relatado gera. Ao invés de entrar com mandado de segurança contra o CNJ, o interessado entra com ação ordinária que estaria na competência da Justiça Federal de primeiro grau, seguindo esse entendimento do STF. Daí o paradoxo, e paradoxos são coisas das quais não se pode sair. O CNJ, que é órgão de cúpula, julga até ministro do STJ. E a vingar a tese do STF, tem seus atos sujeitos à fiscalização de juiz de primeiro grau. E aí vem a consequência. O fiscalizador é julgado pelo fiscalizado. Imaginemos a decisão do Corregedor-Geral de Justiça, que é ministro do STJ, que foi referendada pelo plenário do CNJ e que determina o afastamento de um presidente de Tribunal de Justiça por improbidade, ou ainda o caso de um Tribunal da Federação, no caso do Paraná, em que o CNJ proibiu o referido tribunal de repassar o dinheiro dos fundos depositados para o governo do Estado. A jurisdição é de primeiro grau. Embora seja necessário rediscutir a abrangência da competência originária prevista no artigo 102, inciso 1º, a linha R da Constituição Federal, também é importante evitar a banalização da jurisdição constitucional, fazendo com que qualquer ação venha bater as portas dessa Suprema Corte. Isso é inteligível, é compreensível. Neste ponto, parece equilibrada a posição levantada pelo ministro Dias Toffoli, no sentido de que ações que digam respeito às atividades disciplinadoras e fiscalizadoras do CNJ, que repercutam frontalmente sobre os tribunais ou seus membros, ainda que não veiculadas por ação mandamental, atraem a competência originária desta Corte. Trata-se de uma interpretação que preserva a posição hierárquica do CNJ e sua missão de órgão formulador da política judiciária nacional. Vossa Excelência também falou, presidente, sobre a formulação de política, que é uma atribuição do CNJ na sua manifestação. Como bem salientado agora por Vossa Excelência, ministro Fux, na reclamação 15.564, a exegese do artigo 102, inciso 1º, a linha R da Constituição Federal, impõe a consideração dos seguintes fatores: o caráter genérico da expressão ações, utilizada pelo legislador constituinte. A necessidade Voto ministro Gilmar Mendes. Da autoridade do Conselho Nacional. Respeito ao caráter excepcional das competências do Supremo Tribunal Federal, que se pautam por um regime de direito estrito, de natureza essencialmente constitucional. Isso citando, inclusive, a PET 1738, da relatoria do ministro Celso de Mello. E certo que esses parâmetros conduzem à necessidade de evitar uma irrestrita e automática concentração de todas as ações judiciais ajuizadas contra atos do CNJ no Supremo. Além de desarrazoada e atentatória à eficiência da Corte, tal exegese não se justifica para o alcance do propósito do legislador constitucional, qual seja fazer do Conselho um órgão de planejamento estratégico de todas as instâncias e ramos do Poder Judiciário. Em vez disso, atrairia para a jurisdição do Supremo um sem número de ações judiciais que discutem assuntos ordinários, em que não se faz necessária a intervenção desta Corte para a garantia da posição hierárquica e da autoridade do Conselho Nacional de Justiça. Ao sopesar os parâmetros extraídos da jurisprudência da Corte e a necessidade de, a um só tempo, garantir a autoridade das decisões do CNJ e a preservação da natureza excepcional da jurisdição extraordinária do Supremo, entendo razoáveis e adequados os critérios defendidos pelo ministro Luiz Fux na reclamação 15.564 pelo ministro
Toffoli, em seu voto, disse, assim como também no voto da ministra Carmen Lúcia, que falou da consideração sobre a atividade fim do CNJ. Nele se encontra um ponto de equilíbrio e de deferência aos propósitos do legislador constitucional, atraindo para o Supremo as ações ordinárias que implicam risco de subversão da posição hierárquica do CNJ, sobretudo aqueles que possam embaraçar o livre exercício de suas atribuições constitucionais. Destaca o seu objetivo de exaurir a discussão da matéria a necessidade de submeter ao crivo do Supremo, especialmente as ações ordinárias que impugnem atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do judiciário, que desconstituem ato normativo de tribunal local, que interpretam o regime jurídico da magistratura, inclusive no que toca à aplicação de sanções disciplinares. Plenário julga se a STF pode julgar ações contra conselhos constitucionais, como o CNJ e o CNMP. Impugnado e os artigos 102.1R e 103B, parágrafo 4. É principalmente em relação a essas matérias que tem aplicabilidade, presidente, o artigo 106 do regimento interno do CNJ, impugnado na presente ADIM. Ora, é plenamente legítimo e compreensível que o CNJ possa determinar à autoridade recalcitrante o cumprimento imediato de suas decisões, ainda que impugnadas perante a Justiça Federal de primeira instância, quando se tratar de hipótese de competência originária do Supremo. É que, se adotada esta interpretação, a norma impugnada nada mais faz do que explicitar o alcance do artigo 102, inciso 1º, a linha R da Constituição, impedindo que decisões proferidas ao arrepio de regras constitucionais de competência e, portanto, flagrantemente nulas, comprometam o bom desempenho das atribuições do CNJ. Nesse sentido, é a decisão liminar proferida pelo ministro Peluso no exercício da presidência desta Corte no mandado de segurança 28537, em que se discutia incidentalmente a constitucionalidade do artigo 106 do regimento interno do CNJ. Uma coisa é dispor dos meios próprios e necessários a garantir a execuibilidade das suas decisões tomadas na seara administrativa e financeira, cuja competência lhe é constitucionalmente cometida. Nesse sentido, estou em que lhe é permitido exigir o cumprimento imediato da decisão, o ato seu, quando impugnado perante outro órgão que não o Supremo, porque aí está diante de decisão visceralmente nula, uma vez editada por órgão absolutamente incompetente. Registro que, após a aprovação da decisão acima referida, o CNJ diligentemente alterou a redação do artigo 106 de seu regimento interno para acolher as preocupações externadas pelo ministro César Peluso. Após a emenda regimental 1, de 9 de 3 de 2010, o dispositivo, como já destaquei, passou a ostentar a seguinte redação: o CNJ determinará à autoridade recalcitrante, sobre as combinações do disposto no artigo anterior, o imediato cumprimento de decisão ou ato seu quando impugnado perante outro juízo que não o Supremo Tribunal Federal. A redação deixa claro que a decisão jurisdicional proferida por magistrado incompetente não é cassada ou reformada por ato administrativo do CNJ. Longe disso, como apontaram algumas sustentações orais, o que corresponderia a uma indevida atribuição de competência recursal e jurisdicional ao CNJ. Trata-se apenas e tão somente de permitir que o órgão de controle exija o cumprimento imediato de decisão ou ato seu, quando suspenso ou inibido por decisão visceralmente nula. A simples declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada, esvaziando todo o seu alcance, acabaria por destituir o CNJ de todo e qualquer poder de fazer valer suas decisões. Permitir que decisões administrativas do Conselho, criadas justamente para funcionar como órgão de controle da magistratura, sejam afastadas liminarmente por órgãos absolutamente incompetentes, implicaria indiretamente a inviabilização do exercício de suas competências constitucionais. Por isso que eu disse até que eu tinha enorme dificuldade de entender o posicionamento agora da Procuradoria-Geral, do eminente Procurador-Geral Aras. O que me parece que ele preside o CNMP
que está em posição idêntica e que vive essa realidade. Veja, nem vou falar, presidente, da balbúrdia, da anarquia que se possa instalar a partir das opções que se desenham. Por isso, eu estou, presidente, com todas as vênias, julgando improcedente essa ação direta para declarar a constitucionalidade do artigo 106 do Regimento Interno do CNJ, na redação dada pela emenda regimental 1 de 9/3/2010. E, por consequência, confirma a medida cautelar anteriormente concedida, determinando a remessa imediata ao STF de todas as ações ordinárias em trâmite na Justiça Federal que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais, estabelecidas no artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição. E também, presidente, eu estou pedindo todas as vênias a essa encantadora juíza, que é a ministra Rosa Weber, para me manifestar, já que aproveito o ensejo, para prover o agravo, assentando que compete ao Supremo processar e julgar ação ajuizada em face da União para discutir ato praticado pelo CNMP envolvendo processo disciplinar. E julgamento conjunto, agravo na reclamação 33459 e ADI 4412. Processual, né? E estou acompanhando, portanto, o voto do ministro Barroso, voto pelo provimento do agravo, assentando que compete ao STF processar e julgar ações ajuizadas em face da União para discutir ato praticado pelo CNJ e também pelo CNMP, disposto no parágrafo 4º do artigo 103b, relacionados com sua atividade e fim, sobretudo quando envolver repercussão regional ou nacional, na linha do que decidido na reclamação agravo regimental 15.564 da relatoria de Vossa Excelência. É como voto, presidente, nas matérias todas. Muito obrigado, ministro Gilmar, que já julgou todas as ações. Entretanto, em razão do adiantado da hora, entendo que sobra muito pouco tempo para o ministro Nunes Marques poder se pronunciar, razão pela qual nós, na próxima quarta-feira, prosseguiremos com esses julgamentos e os demais que constam na pauta. Eu desejo a todos que tenham um bom fim de semana, agradeço a colaboração de todos, dos funcionários, senhores ministros, advogados, e eu declaro encerrada a sessão.